Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma excelente noite para vocês que estão se conectando agora nessa transmissão. Nós estamos aqui nessa mensagem, nessa noite de quarta-feira, que o Senhor possa abençoar vocês, falar o coração dos irmãos. Olha, Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer justiça e fará o que te prometeu. Deus não falha conosco. E quando nós olhamos as promessas de Deus no passado, quando nós olhamos aquilo que Deus fez na vida de seus servos, nós vemos o quanto que o Senhor, Ele foi fiel na sua palavra. Por que Deus não fica repetindo o tempo inteiro o que Ele disse? Porque às vezes nós queremos que Ele repita. Às vezes nós queremos ouvir de Deus algo que já ouvimos. Às vezes nós queremos ouvir de Deus aquilo que Ele já falou conosco lá atrás. Nós temos essa necessidade de querer que Deus reafirme as promessas. Olha, Deus é imutável. As coisas não acontecem da forma que Deus disse que aconteceria. O homem não recebe a bênção de Deus, a bênção não recai sobre nós quando nós mudamos a nossa posição. Porque Deus não muda a posição dele. Deus não muda o parecer dele. Deus não muda as palavras dele. Aquilo que ele disse é. Não existe diferença entre a realidade e a promessa. Quando Deus fala, já é uma realidade. É uma realidade divina. É uma realidade no mundo espiritual. Só que é claro que o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, estabelece regras. E dentro das regras, as nossas escolhas, as nossas atitudes, nós podemos querer viver a promessa ou abrir mão da promessa. Agora, se você quer viver a promessa, seja em qual for a área da sua vida, algo que o Senhor te prometeu, que Ele falou que faria em determinado tempo, se você continua aguardando essa promessa, aguardando, velando sobre a promessa, uma hora ou outra ela vai acontecer, naturalmente. Deus não vai ficar reafirmando, nem precisa. Às vezes Ele até fala, sabe? Ele fala porque Ele conhece a nossa dureza, Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece a nossa limitação, e aí às vezes Ele repete. Não que seja esse o padrão divino. Não precisava. Como eu falei, Deus é imutável. Nós vemos José viveu tudo o que ele viveu e Deus deu a ele aqueles sonhos, 2 sonhos. E aqueles sonhos foram base para toda a jornada de José. Ele poderia ter duvidado. Ele poderia ter chegado em algum momento vendo as coisas dando errado, ele sendo traído, sendo vendido, sendo aprisionado. E ele pedir a Deus que falasse de novo com ele, que confirmasse ou desconfirmasse aqueles sonhos. Será que foi de Deus? Esse sonho, ele poderia ter questionado. Abraão poderia ter questionado as visões que ele teve quando Deus fala: sai da tua tenda, sai da tua parentela, sai da terra dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei, conta as estrelas do céu, a areia da terra. Ele poderia ter questionado: será que foi Deus? Será que foi coisa da minha cabeça? Mas eles não questionaram. Primeiro que eles tinham certeza que foi o próprio Deus. A fé deles era tamanha, a convicção de que era Deus quem falava. Então não havia necessidade de Deus reafirmar as promessas, porém Deus reafirmava a fé. Deus reafirmava o concerto, a aliança que às vezes estava rachada. Nós vemos que em determinados momentos Abraão erege altares. Quando ele erege aqueles altares, ali o concerto com Deus é reafirmado. As promessas, às vezes elas são até mencionadas novamente. Não que Abraão precisasse, Deus menciona, lembra daquilo que ele falou no início. Olha, Deus não falha. Deus não falha. A palavra diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, tendo ele falado não cumpriria, tendo ele prometido não faria. Deus vai fazer. E no mundo espiritual, no tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo, na verdade a sua bênção já existe. Porque Deus vê o todo. O Senhor vê você já recebendo o seu milagre, a sua promessa. Ele vê o passado, Ele vê o presente e o futuro como se fosse agora, porque para Deus não há distinção. Nós vemos apenas o passado, vemos o presente que estamos vivendo, mas não conhecemos o futuro. Deus já disponibilizou. A palavra fala que bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, as bênçãos já foram dadas. Falta o que, Alan? Falta acessar. E aí acessar não quer dizer apenas posicionar-se, orar,
clamar, buscar, também tem tempo. Às vezes é o tempo. É que nem uma herança de um filho, né, que vai receber a herança do seu pai. Ele está na casa do seu pai, ele tem comunhão com o seu pai, ele vive ali, ajuda os negócios do seu pai. Ele está na posição correta para receber um dia a herança do seu pai. O que falta? O tempo. Embora ele esteja na posição correta, embora ele esteja fazendo tudo aquilo que agrada ao pai, ele não vai receber a herança do pai enquanto não chegar o tempo. No caso de uma herança, é um testamento. O testamento só acontece quando morre o pai. Deus, ele vai te dar uma herança, ele vai te dar a tua bênção. Você está na posição, mas a posição, o posicionamento não é o único fator, não é o único quesito. É um dos quesitos. Tempo é o outro requisito, o outro fator. Então você está na posição, está tudo certo, mas aguarda o tempo, no tempo correto. Deus vai cumprir, Deus vai fazer com que essa promessa que Ele te fez lá atrás, para alguns meses, para outros, alguns anos, essa promessa vai se cumprir. Essa promessa vai recair sobre a sua vida. Deus vai trazer a tua bênção. É Ele que é o abençoador. Se Ele é o abençoador, é Ele quem cria as condições, circunstâncias ideais para que a bênção aconteça. Tenha calma. Descansa. Esse caminho está árduo, está difícil, as lutas, as incertezas. Entrega o teu caminho. Não só a tua vida, mas o teu caminho. Senhor, aqui, ó. Esse é o meu caminho. É um caminho difícil, é um caminho de provação, é um caminho onde tudo está cooperando para dar errado. É um caminho de dor, de angústia. É um caminho onde as coisas estão dando errado demais, mas, Senhor, eu estou entregando. Eu estou confiando, porque eu sei que o demais o Senhor fará. Deus trabalha. A palavra fala que nunca se viu um Deus que trabalha tanto como o Senhor. Ele trabalha por aquele que nele espera. Enquanto você espera, Ele move os cenários. Enquanto você descansa, Ele muda as situações. Enquanto você aguarda, Ele quebra laços, Ele quebra correntes, Ele abre portas, Ele muda corações. É assim que Deus faz. A palavra diz que aquilo que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus prepara para os seus. Não subiu ao seu coração. É além daquilo que nós pensamos. Guarda a promessa, porque Deus cumprirá a promessa que Ele te fez. Deus realizará o milagre que Ele te prometeu. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de quarta-feira. A paz do Senhor Jesus.